No primeiro vídeo vimos a beleza da criação. Tudo no lugar. Tudo perfeito. Agora chegamos no ponto onde a história dá aquela virada, quando o ser humano decide testar o Criador. Deus descansou, mas não abandonou. Ele continuou ativo, conduzindo a vida e a história. E em Gênesis 2:15 lemos: E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Repare, Deus não colocou Adão num espaço celestial. Ele deu propósito, responsabilidade, trabalho, porque sentido de vida não vem de ficar parado. Guardar o jardim não era sobre controlar tudo, mas sobre cuidar do que Deus confiou. É como se ele dissesse: está aqui, faça florescer, mas faça com sabedoria. O problema é que a gente confunde liberdade com ausência de limites. E quando não há limite, o que sobra não é liberdade, é caos. Por isso Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Perceba, há fartura, há abundância, mas também há limite. Essa combinação percorre toda a Bíblia. É que liberdade sem direção não é presente, é armadilha. E ele deixou claro: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Limite pode parecer restrição, até você perceber que é proteção. Deus sabia que a tentação viria, mas deu instrução antes. A regra não era peso, era segurança. E é aqui que começa a lição. Desobedecer não é só quebrar regra, é abrir a porta para consequências que nem sempre conseguimos medir. E Deus olhou para Adão sozinho e disse: não é bom que o homem esteja só. Interessante, até o paraíso era incompleto sem relacionamento. O texto não mostra Deus improvisando, mas planejando. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não era um clone, não era uma cópia, era alguém diferente, mas complementar. Porque apoio de verdade não vem de quem pensa igual o tempo todo, mas de quem soma onde falta. E antes de criar Eva, Deus trouxe os animais a Adão para nomear. Ele percebeu: nenhum deles preenchia o vazio que havia nele. Isso já nos ensina: nem tudo que está disponível serve para preencher nossa solidão. Foi então que Deus fez Adão cair em sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus trabalhava. Às vezes, as melhores obras de Deus na nossa vida acontecem quando a gente descansa. E da costela de Adão, Deus formou a mulher. Não da cabeça para ser superior, nem do pé para ser pisada, mas do lado, para caminhar junto. Quando Adão a vê, exclama: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O primeiro poema de amor da história não saiu de um poeta, mas de um homem encantado ao encontrar a parte que lhe faltava. Mas no capítulo 3, o clima muda. A serpente entra em cena. Não chega assustando, mas questionando. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Note a estratégia. Ela não nega a palavra, apenas distorce. Tentação raramente vem negando a verdade. Geralmente vem distorcendo ela, só um pouquinho. Eva responde, mas já adiciona: nem nele tocareis. Quando a gente começa a inventar regras que Deus não disse, acabamos nos confundindo sobre o que ele realmente disse. A serpente então vai além: certamente não morrereis. Aqui está o coração da tentação: trocar a confiança em Deus pela desconfiança. E a promessa enganosa:
Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Repare, o convite não é para desobedecer apenas, é para tomar o lugar de Deus. A tentação sempre oferece poder, mas entrega prisão. Eva viu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E o pecado quase nunca parece feio no começo. Ele sempre parece atraente. Eva comeu e deu também a Adão que estava com ela. E aqui vemos, o pecado nunca fica sozinho. Ele sempre se espalha. Os olhos dele se abriram, mas não da maneira que esperavam. Descobriram que estavam nus e costuraram folhas de figueira. Quando o pecado entra, a inocência vai embora e a vergonha aparece. E eles ouviram a voz do Senhor no jardim e se esconderam. Curioso, antes a voz de Deus era encontro, agora virou motivo de medo. Adão se escondeu entre as árvores, que antes eram presente. Isso mostra como o pecado distorce até as coisas boas que Deus nos deu. Deus chama: onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria que o homem se revelasse. E Adão respondeu: ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O pecado cria medo, culpa e fuga. Mas Deus não deixa de procurar, mesmo quando o homem se esconde. Deus pergunta: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão foi rápido, inaugurou o famoso jogo da culpa. Em uma só frase, conseguiu culpar a esposa e ainda insinuar que a culpa era de Deus. A tendência humana é sempre apontar o dedo, em vez de assumir a responsabilidade. Deus então pergunta à mulher: que é isso que fizeste? E Eva responde: a serpente me enganou, e eu comi. Ou seja, cada um terceiriza a culpa para o próximo. O pecado gera não só afastamento de Deus, mas também divisão entre as pessoas. Quando ninguém assume, todo mundo perde. E é aqui que vemos a justiça de Deus. Ele não deixa o erro sem resposta. Mas também vemos sua graça. Mesmo julgando, ele ainda promete esperança. Porque o juízo de Deus nunca vem sozinho. Ele sempre caminha com a misericórdia. E isso fica claro na sentença que ele dá à serpente. Deus declara: maldita és entre todos os animais. A serpente passaria a rastejar e comer pó. O símbolo da astúcia vira símbolo de vergonha. E no verso 15, temos o primeiro anúncio do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa. Viria alguém que esmagaria a serpente. Mesmo no meio do caos, Deus já revela o caminho da redenção. Eva errou,
mas dela viria aquele que traria salvação. O diabo tentou começar a história com vitória, mas já recebeu a sentença de derrota. É o primeiro anúncio de Jesus na Bíblia, ainda em Gênesis. Porque a cruz não foi improviso, foi plano eterno. E a esperança nasceu já no momento da queda. Graça em meio ao juízo. Esse é o coração de Deus. À mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. O que era bênção, gerar vida, agora seria acompanhado de dor. E à mulher também foi dito: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, até o relacionamento mais íntimo, agora teria conflito. Ao homem, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. O trabalho, que era propósito, se tornaria pesado. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O que era prazer de cultivar, virou luta para sobreviver. E a sentença final: porque és pó, e ao pó tornarás. A morte física entra no enredo humano. Tudo isso mostra: o pecado não é só uma escolha pessoal, é uma tragédia cósmica. Mas mesmo nas consequências, Deus ainda mostra cuidado. Porque Ele não anula o homem, Ele ainda vai usá-lo no seu plano. O Éden foi perdido, mas a promessa não foi cancelada. Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva. As folhas de figueira não eram suficientes. Deus providenciou cobertura duradoura. Isso aponta para o sacrifício. Para cobrir o pecado é preciso derramamento de sangue. Já no Éden, temos o primeiro sinal da substituição. A vergonha humana foi coberta por iniciativa divina. Deus poderia ter acabado com a história ali, mas decidiu continuar. E colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Não era vingança, era misericórdia. Viver eternamente em estado de queda seria condenação sem fim. Ao impedir o acesso, Deus estava preservando a possibilidade de redenção. O Éden ficou para trás, mas o plano de Deus seguiu em frente. A misericórdia brilhou, mesmo no meio do juízo. Porque Deus sempre olha além do erro. Ele olha para o futuro da promessa. E esse futuro aponta direto para Cristo. A queda não é apenas uma história antiga, é um espelho da nossa própria vida. Porque todos nós repetimos os mesmos padrões: tentação, culpa, desculpas. Mas a boa notícia é que a mesma graça que apareceu no Éden continua hoje. Deus ainda pergunta: onde estás? Ainda hoje, Ele veste a nossa vergonha com a justiça de Cristo. Ainda hoje, Ele transforma a sentença em promessa. A cruz foi o cumprimento daquela palavra, em Gênesis 3,15. Na cruz, a serpente tentou ferir o calcanhar, mas teve a cabeça esmagada. O pecado trouxe morte, mas Cristo trouxe vida.
O Éden foi fechado, mas o caminho da salvação foi aberto. E cada vez que lembramos dessa história, percebemos: não é só sobre Adão e Eva, é sobre nós. O chamado é para reconhecer nossa queda, mas também para receber a graça que nos levanta. Porque a última palavra nunca foi do pecado. Sempre foi e sempre será de Deus.